Não tem problema se eu comer o bolo de chocolate. Não tem problema, né? Não tem problema. Oi, eu sou a Karina Bellarmino, esse aqui é meu canal. Eu tô hoje com a minha nutricionista, Soraya Costa. Tudo bem, Soraya? Oi, tudo bem? Eu já falei pra vocês que eu sou vegetariana já há alguns anos. E quando eu mudei aqui pra Santos, eu procurei uma nutricionista vegetariana. E a Soraya é não só uma nutricionista, ela tem uma pegada meio diferente, né? Você quer falar um pouco pra gente sobre seu trabalho? O meu trabalho, ele é muito focado na reeducação alimentar, né? Eu não trabalho com dietas, muito menos dietas restritivas. O foco é sempre na transformação e através muito do autoconhecimento, né? Que é uma coisa que eu incentivo bastante nas consultas, para as pessoas começarem a observar o próprio corpo, para elas saberem o que o corpo está pedindo, né? É claro que as informações nutricionais, elas são muito necessárias, né? Mas é que hoje, o que acontece? Hoje a gente tem um excesso de informações, né, nas mídias sociais. Então, Sim. a maioria das pessoas, elas chegam no consultório com excesso de informações perdidas, elas não sabem qual dieta que eu faço, né? O que é melhor pra mim. É até engraçado porque quando eu passei a primeira vez com a Soraya, ela disse que não passava dieta, eu tomei um susto. Porque nutricionista, na nossa cabeça, é meio nutricionista igual a dieta, né? E aí ela me passou conselhos, sugestões de coisas e não uma dieta daquele tipo, você pode comer 35 gramas de brócolis. Não tinha nada disso. Então, a gente fica livre, fica solta. Eu acho bem incrível isso de a gente resgatar que todos os alimentos são alimentos que a gente pode comer, né? Sim, exatamente. Toda vez que a gente restringe algum alimento, é a mesma coisa quando a gente fala assim para uma criança, né? Não coloca o dedo na tomada, não faz alguma coisa. Primeira coisa que vai fazer. A gente só vai ficar pensando nisso. Mesmo que você nem goste tanto, se eu falar, olha, você vai ficar um mês sem comer brigadeiro, você nem tem vontade de comer brigadeiro, você vai ficar pensando no brigadeiro, Sim. né? Então as restrições, elas têm esse efeito psicológico que é extremamente danoso. Então a partir do momento que você fala assim pra pessoa, você pode comer de tudo, né? Liberdade, assim, claro que a gente vai instruir quais que são os melhores alimentos, como é que a gente compõe um prato, né? A gente vai falar também do valor nutricional, né, dos alimentos. Mas a partir do momento que você é livre, é outra coisa, né? É outra coisa e não tem o peso. É aquela coisa de não tem problema se eu comer o bolo de chocolate. Não tem problema, né? Não tem problema. E não existe aquela coisa de compensação também, né? Tipo, eu comi o bolo de chocolate, amanhã eu não posso comer nada. Vou viver à base de água e alface. Não existe também. Não existe, a gente não usa a palavra jacá. Nada disso, assim. Se você tem vontade de comer um bolo de chocolate, você pode comer um bolo de chocolate tranquilamente, desde que você coma com consciência, né? Aí é que tá o trabalho de você aprender a se relacionar com o alimento, não deixar o alimento te dominar. A partir disso, você pode fazer as escolhas conscientemente. Esse foi o meu maior problema, que eu ainda tô lutando, né, Soraya? Tô lutando com isso porque a gente aprende desde criança que, tipo, tem que comer tudo, tem que comer logo, quem comer primeiro, né? E a gente, é hora de almoçar, come tudo de uma vez, vai fazer outra coisa, vai mexer no celular, ficar na internet. Essa relação com a comida, de você estar consciente do que você está fazendo, é uma vida totalmente diferente, né? Eu acho que só quando a gente é criança que a gente está realmente se relacionando, né, com o alimento. Aprendendo. A gente está descobrindo, né? Tanto é que no Mindful Eating, que é a técnica que eu uso, uma das coisas é você experimentar, fazer as coisas como se fosse a primeira vez, né? Que nem uma criança. Porque o que é uma criança tomando um sorvete? Né? Ela tá mergulhada naquele sorvete. Sim. E ela demora horas para tomar aquele sorvete, ela se suja, ou seja, ela realmente está apreciando aquele alimento, né? Algumas vezes a gente pergunta para as pessoas, o que você comeu ontem? Não sabe, não lembra, porque não estava presente, é que nem você falou. Completamente automático. Completamente automático. Aí tá comendo, pensando no que tem que fazer depois, ou pior ainda, já está comendo no computador, na televisão, né? Eu, como trabalhando, eu comia, não como mais. Eu aprendi que não pode, né? Não faz muita diferença. Faz muita diferença. E na prática, a gente pensa que vai perder muito tempo. Mas são, sei lá, 20 minutos. 20 minutos a gente passa
brincando no Instagram. Sim. Então, 20 minutos para sentar à mesa e comer faz uma enorme diferença na nossa vida, mas não faz diferença nenhuma no tempo que a gente está perdendo. Fora que você acaba comendo na quantidade que o seu corpo precisa, né? Porque 20 minutos é o tempo da gente receber a informação. Então, né? pelo menos 20 minutos para uma refeição. Falando Falando dessa relação de ter uma boa relação com a comida, qual o link você tem assim com relação à autoestima? Porque a gente é bombardeado por corpos perfeitos e que a gente tem que ser perfeito, sendo que nós somos todos diferentes, né? Não tem como um corpo ter um corpo padrão e todo mundo chegar naquele nível. A primeira coisa que eu falo assim para as pessoas é para elas pararem de seguir algumas pessoas no Instagram que tem um estilo de vida que você considera que é impossível para você. Né, que tem um corpo que você sabe que você não vai chegar lá porque não faz parte do seu biotipo, e outra, a gente não sabe o que essas pessoas fazem para conseguir tudo isso, né? Muitas pessoas que a gente cultua como corpos maravilhosos, que são lindas, tem aquele estilo de vida maravilhoso, a gente não sabe o sacrifício na vida que elas estão fazendo para ganhar esse tipo de corpo, né? A segunda coisa é a gente começar a olhar para dentro, né? Essa questão do autoconhecimento, da gente começar a primeiro se conectar com o nosso corpo. E a gente tá numa mania, assim, de pegar essas dicas, principalmente de Instagram, né? De comer muitas comidas prontas. Como que funciona isso? Tá certo a gente comprar essas comidas todas prontas, estocar lá no freezer? Tudo isso depende muito, né? Eu não costumo dizer que existe um ideal, porque o ideal é muito individualizado, né? Vai depender muito da sua rotina de vida. Mas claro que assim, num mundo perfeito, né, o ideal é que a gente cozinhe com frequência, né? Se não der para cozinhar todos os dias, claro, é praticamente impossível a gente cozinhar todos os dias, mas pelo menos que a gente tire aí um dia da semana, 2 dias da semana pra gente mesmo cozinhar, e aí sim a gente pode deixar a nossa comida estocada, congelada, não tem problema. Mas o grande lance é a gente justamente se relacionar, né, com a comida e preparar a comida e saber o que tem lá. Porque se a gente for fazer um purê em casa, a gente sabe que o purê tem batata, tem cebola, tem o azeite. Agora, se comprar uma marmitinha do mercado lá com purê, tem zilhões de coisas no purê. Sim, não, isso tudo. O que são essas coisas que tem para conservar os alimentos, né? Eles não são alimentos, né? Então, o nosso corpo, claro que ele não reconhece isso como alimento, né? Então, se a gente tem um grande consumo disso, a gente realmente acaba se intoxicando muito desses não alimentos, né? E aí, se a gente não tem uma boa capacidade de desintoxicação, que é uma capacidade natural do nosso corpo, a gente acaba tendo esse acúmulo. E fora que a gente está deixando de consumir os nutrientes, né? Porque a gente não sabe há quanto tempo que aquilo foi feito. Os nutrientes, eles vão perdendo, né, a sua capacidade. Seria simplesmente para encher o estômago mesmo. Sim. Uma forma ruim de encher o estômago. Sim, essas coisas de pacotinho, sim, com certeza. E toda essa relação influencia demais na gente considerar a nossa imagem como bonita, né? Considerar o nosso corpo como bonito, não sair procurando em busca de um padrão que não é o nosso. Sabe aquelas pessoas que comem e nunca engordam? Sim, sim. Esse é um biotipo. Aí tem aquelas pessoas que se comer muito vai engordar e se parar de comer vai emagrecer. Esse é outro biotipo. E tem outras pessoas que vão fazer muito esforço, vão comer menos e mesmo assim elas vão ter uma dificuldade para emagrecer. E a gente nasce com isso, né? A gente tem a estrutura óssea diferente, a gente acumula gordura em locais diferentes, né? Então, se você nasceu com a perna grossa, dificilmente você vai ter uma perna fina, a não ser que você sofra muito por causa disso, que você pare de comer, que você faça muita atividade física aeróbica para perder bastante gordura. O que não faz sentido. É agressivo pro corpo, né? É agressivo com a sua natureza. Então a gente precisa entender como a gente é, né? Quem a gente é, pra gente parar de querer ser que nem outras pessoas. O biotipo delas é diferente do nosso, a gente não vai alcançar aquele objetivo irreal, não com saúde. Às vezes você pode até alcançar, mas não vai ser com saúde. Entendi. Entendeu? Então, quanto custa a sua imagem?
Quanto custa a sua imagem? Nossa, é muito forte. Quanto custa a sua imagem? Porque assim, a partir disso, o que se pode desenvolver? Distúrbios alimentares, o que é uma coisa muito comum. Que ela tá super magra e ela se olha no espelho e ela se acha gorda. E a gente começa a se odiar, parar pra pensar, tudo começa com uma boa relação com a comida. Uma boa ou uma má relação com a comida. Tudo tem uma relação, né? Sim, e com a vida também, né? E com a nossa vida, porque faz parte da nossa vida, não tem como ser separado. Sim, sim. E geralmente quando a gente se exige muito em algum âmbito da vida, provavelmente a gente está fazendo o mesmo nos outros, né? Quando a gente não está se valorizando aqui, provavelmente a gente também não está se valorizando ali. Nada está separado, né? A raiz do problema, ela tá muito a fundo, assim, né? Ela vai aparecer de forma mais gritante, muitas vezes, nessa parte da alimentação, nessa parte do corpo. Por quê? Porque a alimentação é uma fonte de prazer. A gente vai colocar as nossas emoções ali, não tem como. E muitas vezes o problema não tá ali na alimentação, entendeu? Tá em como você tá se relacionando com isso, que aí o problema tá mais embaixo, né? Tudo é a nossa relação com a comida. Obviamente, a gente precisa de um profissional para ajudar a gente com isso, né? Então a gente precisa entender o que determinado alimento faz com o nosso corpo. Muito a gente consegue fazer, mas a gente precisa de uma orientação para a pessoa nos guiar nesse caminho, né? Sem contar que a falta de nutrientes também pode ajudar a criar outros problemas, né? Como, por exemplo, depressão. Sim, sim. Principalmente a vitamina B12, A vitamina né? B12. A vitamina A B12 relação é muito próxima com depressão. Muito próxima. Para as questões mentais, questões cognitivas, né? A falta de ferro também, que pode ir levando a uma anemia, aí pode levar não, geralmente leva a um cansaço extremo, a um desânimo, que a pessoa começa a confundir com desânimo para a vida. Então, para finalizar, fazendo um resumo de tudo, toda a nossa relação, a boa ou a má relação com a comida, vai refletir na nossa vida toda, né? Tendo o prazer de se alimentar, sem essa culpa, a gente não joga essa culpa no nosso corpo, né? A gente para de se odiar, a gente começa a se amar. Sim, exatamente. Pessoal de Santos aqui, passar com a Soraya, vou deixar todos os contatos dela aqui embaixo. Eu super recomendo, foi assim, mudança de vida mesmo pra mim. Muito obrigada, viu, Soraya? Muito feliz. Obrigada. Então tá bom. Gente, obrigada por assistir. Um beijo. Tchau, tchau.